Bem, vamos agora preparar, codificar a ação salvar, seguindo a mesma linha de raciocínio que utilizamos no desenvolvimento do aplicativo anterior. O edit ID, ele vai ser o sinalizador, o flag, se devemos executar o comando insert ou o comando update. Se o conteúdo da propriedade text do edit ID estiver vazia, nós vamos executar o comando insert. Caso contrário, nós vamos executar o comando update. Então, lá no código da ação salvar, nós vamos criar uma variável local chamada comando, do tipo string, e nós vamos fazer um teste. Se o editid.text estiver vazio, então ele for igual a nulo, então o comando salvar, a variável comando, vai receber um insert. Depois nós vamos concluir o comando, senão a variável comando vai receber um update. A estrutura básica é essa. Então, insert into estado, informando sigla e nome, e os valores são, abre parênteses, como sigla e nome são do tipo varchar, nós vamos utilizar quotedstr para delimitar o conteúdo dos edits com apóstrofo. Então, edits é sigla.text. Nós vamos quebrar aqui um pouquinho o comando para ficar mais fácil visualizar. Então, os valores são o edit sigla.text, vírgula, o quoted str do edit nome.text. Vamos fechar o parênteses, fechar com ponto e vírgula o comando insert e finalizar a instrução then. E a construção do else, então update estado, definindo, também vamos pular de linha, passar para a linha de baixo para facilitar, sigla recebe o quoted str do edit sigla.text, uma vírgula, nome recebe o quoted str do edit nome.text. Mas nós precisamos continuar o comando, porque nós temos que incluir aqui a cláusula where. Então, um espaço em branco, where id igual ao conteúdo do edit id.text, fechamos o parênteses, fechamos o comando update com ponto e vírgula e finalizamos o else com ponto e vírgula. Apenas precisamos agora inserir um jQuery para poder executar esse comando. Então, voltando lá no design do nosso formulário, nós vamos na guia Zeus, incluir um jQuery. Esse jQuery precisa estar conectado com o Zcon, lá no Data Module. Então, precisamos de file, use unit, módulo de dados. Esse jQuery, Shift F12, precisa estar conectado com o Zcon, e o Zcon com o banco de dados. Então, o jQuery está conectado com o Zcon, e o nome para esse jQuery, zação. Voltando lá no nosso comando salvar, depois que a variável comando foi preenchida, zação
.close, zação.sql.clear, limpar qualquer comando anteriormente, armazenado na propriedade zação, zação.sql.add, adicionar o conteúdo da variável comando à propriedade SQL e vamos tentar executar. Então, como eu já tenho o comando mais ou menos pronto, aqui em estados, nós vamos aproveitar. Então, é exatamente esse pacote de comandos. Então, nós vamos copiar e colar. Trouxe um pouquinho a mais aqui. Então, primeira coisa, fechamos o zação, limpamos o conteúdo da propriedade SQL do zação, inserimos o conteúdo da variável comando na propriedade SQL do zação. Tentamos executar o zação. Se o comando foi executado com sucesso, mensagem. Se houver algum erro, erro na execução do comando. E após a execução do comando insert ou do comando update, nós vamos fechar o form estado. No entanto, nós já temos uma ação que executa esse comando. É a ação cancelar que executa a ação estado.close. Então, depois que executamos o exec SQL, a ação cancelar.execute. Então, a codificação do nosso form estado está concluída, desde que nós não tenhamos nenhum erro aqui. E agora nós precisamos, lá no form estados, fazer a chamada do form estado para a execução dos comandos insert ou update. Então, lista de ações, ação novo. Novamente, lista de ações, ação novo. Eu tenho aqui um erro de digitação. Ok, já corrigi. Então lá, na ação novo execute, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos testar. Se o form estado aponta para new, então application.createForm, nós vamos, a partir da classe tFormEstado, criar o objeto formEstado e apresentar formEstado com a opção modal. Bom, formEstado e tFormEstado não foram reconhecidos, pois estamos na Unity estados e a definição de ambos está na Unity estado. Então, file, use Unity estado e imediatamente tanto a classe como a referência aos objetos foram reconhecidas. Antes de apresentar no formato modal, nós vamos iniciar os 3 edits. Então, lá no form estado, o edit ID, na sua propriedade text, recebe nulo, porque é um novo. Em form estado, o edit sigla, na sua propriedade text, também recebe nulo. E no form estado, o edit nome, também na propriedade text, recebe nulo ou vazio, nulo ou vazio. Então, já estamos prontos, vamos testar. Banco de dados conectado com sucesso, estados, nenhum estado sendo apresentado. Se nós formos lá no SQL.org e atualizarmos a nossa consulta, realmente a tabela estado está vazia. Clique direito, operação novo, sigla SP, São Paulo, salvar, insert into estado, sigla e nome, passando como valores SP, São Paulo. Comando executado com sucesso. No entanto, ao retornarmos para a forma estados, o dbgrid não foi atualizado. Faltou no nosso comando, depois que nós demos o show modal, zestados.refresh. Sem esse comando, o dbgrid não vai ser atualizado. Então, nós vamos finalizar o aplicativo e executá-lo novamente. Então, retornamos ao Delphi, inserimos lá na ação novo
zestados, que é o nome do nosso query. É o nome do nosso query que armazena a consulta que é apresentada no dbgrid. Inserimos o comando para atualização, zstatus.refresh. Então, a sequência agora está correta. Então, nós fazemos a chamada do form_status, inicializamos os 3 edits em sua propriedade texto com valor nulo ou vazio e apresentamos form_estado no formato modal. Lá em form_estado, nós podemos executar os comandos salvar ou cancelar. E assim que um dos dois for executado, nós retornamos para status e o zQuery zestados é atualizado. Executando o nosso aplicativo, já temos São Paulo. Vamos inserir mais um MG, salvar, comando executado com sucesso. Minas Gerais, foi inserido o registro 3, ID 3. Vamos alterar Minas Gerais. Nós não fizemos ainda a chamada, né? Por isso que a gente não consegue alterar. Então vamos agora fazer a chamada da ação alterar, que faz a chamada de forma estado e a execução do comando update. Então vamos finalizar o nosso aplicativo. Muito bem, finalizado o aplicativo, nós retornamos para o nosso form_status e vamos fazer a codificação da ação alterar. A ação alterar deve ser muito parecida com a ação novo. Então, vou executar o comando copiar. Muita atenção na hora de fazer copiar e colar, com apenas algumas alterações. Primeiro, nós só podemos alterar um registro caso ele exista. Então, se zestados na sua propriedade record count aponta para 0, não há nenhum estado sendo apresentado. Então, begin, uma mensagem, show message, lista vazia, e em seguida o comando exit para nós abortarmos a execução da procedure. Bom, se houver pelo menos um registro, se record count de zestados for diferente de 0, faz o teste para ver se form_status está instanciado. Provavelmente não estará instanciado. Cria o formulário, o objeto form_estado a partir da classe tForm_status e a inicialização dos 3 objetos do tipo edit. No entanto, ao invés de inicializar com o valor vazio, nós vamos pegar o valor que está sendo apresentado no dbgrid, porque nós estamos executando a ação alterar. Então, zestatus.fieldByName as string. Então, esse daqui vai ser usado nos 3. O edit ID com conteúdo do campo ID, conteúdo do campo sigla, o edit sigla, e com conteúdo do campo nome, o edit nome. Executar o aplicativo. Banco de dados executado com sucesso. Estados, Minas Gerais, Enter, alguns S's, update, estado, set sigla igual a MG e nome igual a Minas Gerais, com os S's, where ID igual a 3. Veja que o ID 3 é que estava selecionado lá no dbgrid, comando executado com sucesso e os S's foram acrescentados. Vamos executar novamente o comando alterar, retirar os S's, salvar, comando executado com sucesso e voltamos à grafia normal de Minas Gerais. Então, todos os recursos necessários para manipularmos registros na tabela status, insert, update e delete, além de consulta ordenada pelo nome, já estão prontos no nosso aplicativo. Próxima etapa, a construção de todos os recursos para manipular e consultar a tabela estado. Até mais.